Começa agora o seu devocional diário com o pregador indígena Vandy Ribeiro. Olá, a paz e a graça. Dando uma paradinha aqui com o pé na estrada aí, uma breve meditação na palavra do Senhor, onde está escrito no livro de João, onde ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade não é saber sobre a verdade. Eu sei de fato o que é verdade, mas eu preciso conhecer a verdade. Como assim? O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é. Eu preciso conhecer Ele. Eu sei quem Ele é. Mas eu só vou conhecer Ele de fato quando eu caminhar com Ele, conviver com Ele. Passo a passo eu vou conhecendo, porque um dos pequenos profetas diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Então tem gente que sabe, mas não conhece. Nós precisamos saber e conhecer. No momento que nós conhecer essa verdade, nós vamos ser libertos talvez desse sistema perverso que aí está, que aprisiona, desse sistema que faz nós refém, né? E que muitas vezes nós somos meros mão de obra para o sistema capitalista e consumista. Mas o interessante é que quando Jesus fala dele próprio, que ele é a verdade que liberta, aí eu vejo que a maior escravidão do homem, do ser humano, quando ele está preso, não consegue meditar, pensar, a sua mente está bloqueada, a sua mente se tornou refém desse sistema. Mas essa verdade, quando nós conhecer, ela vai nos libertar. Vai libertar do quê? Talvez do medo, da ganância, da mentira, da corrupção. Quem sabe nos libertar da avareza, da religiosidade. Quem sabe nos libertar desse sistema perverso que está atrelado a toda a sociedade, que é capitalismo e o consumismo, que julga as pessoas porque elas são, não por aquelas, melhor, julga as pessoas porque elas têm, não por que elas são. Ou seja, essa palavra, ela vai libertar a nossa mente, e quando nós tiver a mente liberta por essa palavra, nós vamos conseguir raciocinar acerca dessa verdade, entender essa verdade, porque vivemos em tempo em que essa verdade ela é colocada de uma maneira que tenta subtrair a consciência das pessoas. Por exemplo, eu me lembro que o próprio apóstolo Paulo fala, dizendo lá em Romanos capítulo 12, ele diz: olha, conjure-te, ó, por favor, apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que agrada ao Senhor, que é o vosso culto racional com entendimento. Mas aquele que tem a mente subtraída por esse século presente, ou Deus desse século, como diz o próprio apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento, porque eu não vejo o resplendor da glória do evangelho de Cristo. Seja, cegou. Mas a palavra, ela liberta, ela arranca de nós essa venda, essa escama que a gente não consegue ver, contemplar. Mas quando essa verdade adentra no nosso coração, adentra na nossa mente, então essa capa que tapa a nossa visão, a gente consegue contemplar. Vocês lembram ali em Isaías 6, eles, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi, ele conseguiu ver, caiu aquela capa. Ele viu, contemplou a glória de Deus. Ou seja, a verdade que liberta é Jesus. Porque se você analisar, quando estava falando de mente, que a maior arma do opressor, daquele que oprime, é a mente do oprimido, que está presa a esse sistema, ao Deus de céu que cega. Mas hoje eu estou apresentando para você talvez um colírio especial, que é a palavra de Deus,
talvez esteja apresentando para você uma saída para você conseguir contemplar, para você conseguir ver, para você conseguir enxergar. Que tem gente que vê, mas não enxerga, tem gente que escuta, mas não ouve, mas quando essa verdade que liberta adentra o nosso coração e nós aceitamos, nós conseguimos ver, contemplar e enxergar. Nós vamos conseguir ouvir e escutar. Porque tem gente que escuta, mas não ouve. O que é isso? O que se quer dizer com isso? Eu quero dizer que os nossos ouvidos são uns aparelhos que Deus colocou, tanto no lado esquerdo e direito, e a Bíblia diz que nós devemos ser preste para ouvir e tardio para falar. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas tem gente que ouve, professa a fé, aceita a verdade e é liberta. Mas tem gente que escuta, mas não ouve. E nesta manhã, eu queria que você fosse uma pessoa que conseguisse ouvir e escutar. O próprio Jesus disse assim: bem-aventurado aquele que ouve e as pratica. Ou seja, aquele que ouve e aquele que consegue escutar, então ele vai ouvir e vai praticar. Ou seja, devemos deixar de somente ouvinte, mas praticante dessa grande liberdade, essa grande verdade que liberta, ok? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Grande abraço, que Deus te abençoe. Se essa mensagem trouxe paz ao seu coração, fortaleceu a sua fé, compartilhe com mais alguém, se inscreva no canal, comente e curta.